Amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, uma obra de Daniel Goleman, e a gente vai refletir hoje sobre a seguinte questão, né? Como é que a gente pode fazer com que a medicina se torne mais humana? Bom, e aí o texto de hoje é por uma medicina que se envolva, né? Bom, essas medidas são um começo, mas para a medicina ampliar seus horizontes e neles inserir o impacto das emoções, devem-se levar a sério duas grandes implicações das descobertas científicas. A primeira implicação é ajudar as pessoas a lidar melhor com os sentimentos incômodos como a raiva, ansiedade, depressão, pessimismo e sensação de solidão. É uma forma de prevenir doenças. A segunda das descobertas é a seguinte: muitos pacientes podem auferir imensos benefícios quando a assistência clínica é acompanhada de assistência psicológica. E aí a gente vai falar sobre essas duas descobertas, tá bom? Bom, a primeira, ajudar as pessoas a lidar melhor com os sentimentos incômodos, como a raiva, ansiedade, depressão, pessimismo e sensação de solidão, que é uma forma de prevenir doenças, né? Como os dados mostram que a toxicidade dessas emoções, quando crônicas, equivale ao hábito de fumar, ajudar as pessoas a lidar melhor com elas tem potencialmente um ganho clínico tão grande quanto conseguir que os fumantes deixem de fumar. Uma das maneiras de fazer isso e que se refletiria na saúde pública seria transmitir as mais básicas aptidões da inteligência emocional às crianças, de modo a torná-las hábitos, né, para toda a vida. Outra estratégia preventiva e que geraria dividendos seria ensinar o controle de emoção a pessoas que, idosas, vão se aposentar, uma vez que o bem-estar emocional é um dos fatores que determinam se a pessoa idosa declina ou floresce. Um terceiro alvo seriam as chamadas populações de risco. Os muito pobres, as mães solteiras que trabalham fora, os moradores de bairros com alto índice de criminalidade e outros tais, que vivem sob extraordinária pressão no dia a dia e que por isso poderiam obter ganhos do ponto de vista clínico, se soubessem lidar com o custo emocional dessas tensões. Bom, agora vamos ver o segundo, né? Muitos pacientes podem auferir imensos benefícios quando a assistência clínica é acompanhada de assistência psicológica. E aí ele diz o seguinte: embora o fato de um médico ou um enfermeiro oferecer conforto e consolo a um paciente angustiado já seja grande passo em direção a uma assistência mais humana, é possível fazer mais. Acontece que, muitas vezes, a oportunidade de prestar assistência emocional se perde na maneira como hoje é praticada a medicina. Este é um ponto cego para a medicina, apesar dos crescentes dados sobre a utilidade clínica do atendimento a carências emocionais, além dos indícios que sugerem a ligação entre o centro emocional do cérebro e o sistema imunológico. Muitos médicos continuam céticos acerca da importância das emoções de seus pacientes em termos clínicos, descartando qualquer sinal a favor como sendo trivial, folclórico, como periférico ou pior, como exageros de alguns poucos que querem se promover. Bom, a partir daí a gente vai para o resto do texto, né? Embora cada vez mais aumente a procura por uma medicina mais humana, esta está em vias de extinção. É claro que ainda há médicos e enfermeiros dedicados que dispensam aos pacientes uma atenção carinhosa e sensível, mas a própria cultura em mudança da medicina, à medida que se submete cada vez mais a imperativos empresariais, faz com que esse tipo de assistência seja cada vez mais difícil de ser encontrado. Mas pode haver um ganho comercial na medicina humanística. Há indícios de que tratar perturbações emocionais nos pacientes é economicamente vantajoso, sobretudo na medida em que impede ou retarda o indício da doença, ou ajuda os pacientes a obter alta mais depressa. Num estudo de pacientes idosos com fratura de bacia na Faculdade de Medicina de Monte Sinai, na cidade de Nova York,
E na Universidade do Noroeste foi constatado que os pacientes que eram tratados da depressão, além do tratamento ortopédico normal, deixaram o hospital uma média de 2 dias antes. A economia total para as centenas de pacientes foi de 97.361 dólares em despesas médicas. Essa assistência extra também deixa os pacientes mais satisfeitos com seus médicos e com o tratamento. No emergente mercado médico, onde os pacientes muitas vezes têm a opção de escolher entre planos de saúde concorrentes, os níveis de satisfação sem dúvida entram na equação dessas decisões muito pessoais. Experiências frustrantes levam os pacientes a buscar assistência em outra parte, enquanto as agradáveis se traduzem em fidelidade. Acrescente-se finalmente que a ética médica exige uma abordagem humanística. Um editorial do Journal of the American Medical Association, ao comentar uma comunicação científica sobre o fato de a depressão aumentar 5 vezes a probabilidade de morte após o tratamento de um ataque cardíaco, observa, abrindo aspas, a clara demonstração de que fatores psicológicos como depressão e isolamento social distinguem os pacientes de doenças cardíacas como de alto risco significa que seria antiético não começar a tratar esses fatores, fecha aspas. O que as constatações sobre emoções e saúde estão a dizer é que não mais é adequada a assistência médica que ignora como as pessoas se sentem quando convivem com uma doença crônica ou séria. É hora de a medicina tirar um proveito mais metódico da estreita ligação que existe entre emoção e saúde. O que hoje é exceção poderia e deveria ser a tendência de geral, de forma que uma medicina verdadeiramente assistencial esteja ao alcance de todos. No mínimo, isso tornaria a medicina mais humana. E para alguns pode apressar o curso da recuperação. Ter compaixão, disse um paciente em carta aberta ao seu cirurgião, é mais do que segurar a mão. É o equivalente a um bom remédio. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.